Olá pessoal do TC, tudo em ordem com você? Espero que seja tudo beleza nesse descanso do final de semana, hoje é dia 15, gravando para vocês no sabadão, para explicar um pouquinho dos pontos aí de índice dólar, não falar sobre os pontos em si, porque vocês recebem isso, o Gui passa em um relatório e também vocês recebem no Telegram lá do Clube dos Dividendos. O papo vai ser comentar um pouquinho sobre o que eu estou esperando para a semana, tá? Englobando aí curva de juros, também o nosso Ibovespa, o dólar, o EWZ, tá? E eu também talvez comente um pouquinho sobre os Estados Unidos, o S&P e a própria Libra esterlina, que tem bastante protagonismo essa semana, na minha opinião. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Vou novamente repetir o que é chato para quem não é nerd ou para quem me escuta sempre. O nosso juros estável, pessoal, era o cenário base, pós-pactos benefícios, o mesmo movimento do pactos precatórios aconteceu na pactos benefícios, e a gente tem, diferentemente da pactos precatórios, não mais a abertura de juros, porque o BC não vem mais falando que vai aumentar juros e também não temos inflação crescente. Então, pós-pactos precatórios nós tivemos esse movimento, tá? E pós-pactos benefícios não, já há um equilíbrio. Legal. Esse equilíbrio, pessoal, serviu para a gente definir, tá? Aonde que o Ibovespa é precificado a tal juros e aonde é precificado a outros juros. Bom, no nível de 11,8%, 11,80%, 12%, o Ibovespa bateu nos 2 últimos meses 106 mil pontos. Tá? Nos níveis de 11 e 12, um ponto percentual abaixo, 11, 12, 11, 17, o Ibovespa bateu 116 mil pontos. Tá? Aonde está o erro então? Aqui, pessoal, no pós-primeiro turno. Porque o fechamento dos juros, o gap de sexta para segunda, tá? Não foi o suficiente para romper mínima. Tá? Romper mínima de setembro ou de agosto. E mesmo assim o Ibovespa fez o quê? Rompeu máxima. Tá? Então a charada foi essa. Na minha opinião, 99% das vezes é os juros que dita a tendência. Tá? E não o contrário, o Ibovespa dita a tendência dos juros. Tá? Então o Ibovespa rompeu máxima, tá? Enquanto que os juros não rompeu mínima. Então ele esteve errado em todo o momento, na minha opinião, tá? Com essa dinâmica, né? Com essa correlação, de segunda-feira após o primeiro turno. Tá? A posição seria de que, olha, após o gap, tá, dos juros, nós teríamos a continuidade do fechamento, mas não foi isso que aconteceu. O juros só abriu e a gente percebeu que o Ibovespa rompeu a máxima meio precoce. Tá? Então, pessoal, para resumir os pontos que vocês receberam aí, tá? Tanto quem é membro do canal ou quem está lá no Conecta do Traders Club, tá? É importantíssimo que essa semana, lá na sexta-feira, a gente feche acima dos 112.760, 113.220, 113.225, tá? Região amarelinha aqui, tá? Porque a gente tem a manutenção, tá? Dessa consolidação entre e pré-primeiro turno entre 112 e 116, tá? Então o Ibovespa, assim como os juros, está consolidado entre os 106 e os 116. Tá? Ele esteve errado após primeiro turno aqui, ó, rapidamente, em uma semana errado, vamos assim dizer. Tá? E eu tenho esse cenário base até o segundo turno. Então, quanto mais o juros se aproximar de 12, mais a gente deve vir a 106. Quanto mais a gente se aproximar de 11, mais a gente deve ficar, né, ou bater novamente no 116. Agora, o 117, o 118 e quase o 119 foram migué ali. Eu acho que o mercado foi precoce. Tá? Então, esse é o cenário. Eu quero muito que a gente feche essa semana acima dos 112, 113, lá na sexta-feira, tá? Para que a gente vá para a última semana pré-segundo turno, tá? Consolidado entre 112 e 116. Agora, se a gente fechar um dia ou fechar a semana abaixo do 112, pessoal, eu vou acreditar que a consolidação da última semana pré-eleição vai ser entre 106 e 112, 113. Tá? Vai ser na parte de baixo, mas ainda assim um retângulo, esse em amarelo, é o que eu acredito para o nosso mercado pré-eleição, pré-segundo turno. Definição. Tá certo, pessoal? Então, se viermos abaixo do retângulo do 106, oportunidade de compra, acima do 116, oportunidade de venda, tá? Por quê? O sinal não foi dado nos juros. Se der esse sinal, pessoal, vamos olhar, pode ser que dê, não é meu salário base pré-segundo turno, mas se ele abrir para 12,75 ou romper os 12%, pessoal, a gente volta para o clássico 102, 104, tá? 102,915, né? 101, 180, tá? Agora, se nós fecharmos o suficiente para rompermos aqui os 11,
tá? A gente volta para as máximas, não do ano, mas muito próximas, né? Do ano passado, perdão, 120, 124 mil. Tá? Então está bem precificado, a gente está bem equilibrado. O dólar, pessoal, esse é um pouco mais nervoso, infelizmente, porque há uma pressão por dólar, não só no Brasil, mas no mundo. Então, mesmo o nosso CDI nas alturas não tem sido suficiente para conter o dólar. E aqui eu vou comentar um pouquinho de analista político, vamos assim dizer. Eu considero que a falta do caminhar dos dois candidatos à presidência para o centro, tá? O mercado gostou muito do primeiro turno, não só porque o candidato preferido do mercado esteve mais próximo do que nas pesquisas, mas também porque ambos os candidatos tendem a ir para o centro, porque eles precisam do voto do centro para ganhar a eleição. Só que não foi isso que aconteceu, né? Nessas 2 semanas aí pós primeiro turno, a gente viu um debate maluco sobre religião, sobre costumes e nada sobre economia. Tá? Então o mercado não gostou, não tem esse caminhar ao centro não aconteceu. Tá? Então, para o dólar, isso talvez esteja fazendo preço junto com a procura por dólar no mundo. Não, o DXY não cede, pessoal. Por isso que eu falei no começo que a libra esterlina é a mais importante moeda para se nortear essa semana. Então, o dólar, pessoal, fechar a semana, essa aqui, que se inicia no dia 17, acima dos 5,40, ferrou. Literalmente. Tá? Porque para mim o dólar vai para 5,51. Certo? Ou pré-eleição ou pós-eleição. Tá? Agora, o sucesso vai ser se a gente fechar a semana, tá? Abaixo dos 5,204. Tá? Então é muito importante. Nosso dólar está consolidado também, assim como o índice. Tá? Mas para os vendedores, tem que fechar acima dos 5,204 para liberar os 5,110 e o 4,962 pós-eleição. O 4,893,5 pós-eleição, que é a setinha verde. Tá? O pré-eleição, assim como o índice, que é o 106 e o 116, o dólar é o 5,10 e o 5,39. Quando esteve, deixa eu traçar aqui a partir desse ponto. Aqui, agora sim. Então, quando o dólar esteve acima do retângulo amarelo, hora de vender. Quando o dólar esteve abaixo do retângulo amarelo, hora de comprar. Tá? Então, essa semana do dia 17, pessoal, ele está testando a parte superior do retângulo, tá? Gerando maiores oportunidades de venda do que de compra, certo? Esse é meu cenário base pré-segundo turno. Vai me surpreender se ele chacoalhar para cima, e eu já dou o alvo para vocês, 5.551,5, tá? Para baixo está bem difícil de se acreditar nessa semana. Tá? Então, 5.110, 5.399 é a região de equilíbrio, tá? Com o CDI onde está e com todas as variáveis de risco fiscal nosso. Papo verdadeiro é que o mercado esperava mais informações sobre economia, mais informações, mais cautela dos candidatos, algo que aconteceu em São Paulo, por exemplo, para governo. Um debate mais tranquilão, só que para a presidência não é isso que acontece. Tá? O debate é quase que bíblico. Bom, com isso, pessoal, eu fecho aqui. Tá? Só queria dizer para vocês que o nosso EWZ continua super consolidado, tá? Tanto na base mensal quanto na base do diário, porém o EWZ, e eu queria dar esse destaque, eu falei para vocês do Ibovespa no 112, 113, fechar a semana acima, pois bem, o EWZ, pessoal, era o 31,9. Então o EWZ, diferentemente do Ibovespa, tá, fechou abaixo da mínima pós primeiro turno. Tá? Então ele rompeu, coisa que o índice Ibovespa em reais não fez. Tá? A mínima, certo? Pré-eleição, tá aqui, ó. Essa é a mínima pré-eleição, primeiro turno, certo? Perdão, pessoal, a mínima pré-eleição tá aqui. Deixa eu só corrigir para não falar besteira aqui. Vamos voltar para aquele gráfico. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Então não é a mínima pré-eleição, é a mínima pós primeiro turno. O EWZ já rompeu, tá? O gap do primeiro turno, segunda-feira. O EWZ já rompeu esse gap e está caminhando a larga distância dele já, inclusive. Tá? Enquanto que o Ibovespa, agora sim, ainda não rompeu. Tá elas por elas ali. Ó. Certo, pessoal? Então já há ali uma venda maior em dólar do que em reais, né? Na comparação aí na arbitragem. Tá? O Ibovespa, que fez novo topo, tecnicamente, tá? E no IFR não fez também. Então, assim, é um momento delicado. Eu ainda estou achando que a gente segura essa semana aqui no 112, 113.
Agora, se não segurarmos, pessoal, a gente volta para o 106. Me parece que isso é batata, 106,435. Beleza? Agora sim, eu fecho para vocês, tá? Só compartilhando o ticker do gráfico mais importante da semana, que na minha opinião é a libra esterlina contra o dólar, GBP/USD. Tem que acompanhar esse cara, porque se ele vier para cima, e tomara que aconteça, o dólar se enfraquece e as commodities se fortalecem. Se ele continuar para baixo, ferrou, pessoal. Dólar ainda forte, commodities ainda amassadas, como foi essa semana. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.